no, está no auditório Félix, cidade Javeriana de Bogotá, e queremos pedir que todos o mantenham na sala oficial do Congresso para estarem aqui hoje. E todos nós temos um objetivo. Além disso, é impressionante porque contamos com a presença de mais de 100 participantes e também a transmissão online de todos os lugares. Também os anfitriões como o Equador, uma cordial boas-vindas. Também a grande quantidade de vozes da Ásia que estão seguindo a transmissão em vivo. Sejam todos bem-vindos. São para a localização que vamos ouvir muitas vezes durante o dia. Lembramos a todos que essa transmissão e também todos os tags para que sejamos tendência. Eu sou Diana Samper, sou encarregada da comunicação, que é uma entidade muito de senhores e distintos representantes das delegações humanitárias. Distintos parceiros locais, todos os presentes na sala e o que realmente importante para discutir sobre o fortalecimento da localização, da resposta a emergências humanitárias na região, das quais, infelizmente, muitas na Colômbia e em toda a América Latina e também no Caribe. O governo da Alemanha está totalmente comprometido com a localização da ação humanitária e o as crises. E as ações do país.
intercâmbio regular em cooperação baseada na confiança e na transparência entre todas as partes envolvidas. Muito importante, espaços como este congresso nos permitem desenvolver uma compreensão em comum dos desafios e também das estratégias para enfrentar. Podemos compartilhar lições. Em termos de sinergia e benefícios, é muito importante na data atual. Em tempo de escassez de recursos, estão se levando adiante processos de reforma e priorização que também vão afetar a América Latina e o Caribe. Cada vez é mais evidente que no futuro vamos ter menos fundos disponíveis de maneira considerável a nível mundial para ajuda humanitária. Isso não se trata somente da retirada da ajuda humanitária por parte da nova administração dos Estados Unidos. Outros doadores tradicionais da Europa também anunciaram cortes. Inclusive, na Alemanha, nós enfrentamos desafios de orçamento que vão afetar a nossa gestão. Mas, ao envolver os atores locais, a nossa ajuda humanitária vai se basear. Desculpem. Esse corte de recursos, o que significa isso? Como tratamos isso? Como enfrentamos isso juntos? Nós temos que fazer mais com menos. É uma frase que já ouvimos em muitas partes, né? Acontece a mesma coisa na cooperação de desenvolvimento, a mesma coisa na cooperação de estabilização, se estamos falando da paz. E esse desafio em conjunto, nós temos que enfrentar. E também temos que ir muito mais além dos focos humanitários tradicionais. A transformação e a reorganização do sistema humanitário que já começou na Colômbia sob a iniciativa Flecha Teocha, esses esforços devem continuar. E não somente retoricamente, mas em concreto na implementação, na coordenação entre os diferentes fatores, porque senão vamos enfrentar desafios ainda maiores. A implicação e o fortalecimento dos atores locais no sistema humanitário também tem o contexto dos desafios atuais. É uma tarefa muito importante que temos que continuar. Diante da escassez de recursos, é ainda mais importante visibilizar as necessidades humanitárias concretas que existem na América Latina. E as vozes dos atores locais também são cruciais para representar melhor as necessidades e também os sucessos nas nossas respostas. O compromisso com as necessidades do contexto colombiano deve ser visível neste momento em relação à prevenção e alertas precoces, e somente unidos vamos poder enfrentar essa tarefa de comunicação. Eu gostaria de destacar também que nós enfrentamos em conjunto um grande desafio político de ordem internacional, onde o nosso sistema, que é baseado em regras, está cada vez mais sob pressão. E o direito internacional humanitário, como parte dessa ordem global, infelizmente, é cada vez mais ignorado. E nesse contexto, eu também quero ressaltar a importância da nossa cooperação no âmbito da cooperação humanitária, as condições marco para uma ajuda humanitária eficaz, equitativa e sustentável não está melhorando, mas juntos temos que enfrentar este desafio. O compromisso político da Alemanha com a Colômbia e com a América Latina continua vigente.
Nós somos parceiros muito próximos e a nossa colaboração continua sendo muito importante em diferentes áreas, especialmente em temas como desenvolvimento sustentável, proteção do meio ambiente e também a paz. E nesses dias, nesses minutos, está sendo formado o novo governo na Alemanha, com alguns obstáculos. Eu não sei se vocês já viram as notícias hoje pela manhã, eu estou um pouco nervoso, inclusive. Mas o que eu quero ressaltar aqui é a continuidade. E a continuidade é uma das características da política exterior alemã. As linhas gerais da nossa diplomacia permanecem praticamente inalteradas com o novo governo, quando ele assumir o poder. As nossas prioridades políticas para a Colômbia e para a América Latina em matéria de ação humanitária são constantes. Continuamos trabalhando juntos em sociedade, em parceria, mantendo as relações bilaterais com total igualdade. Vamos continuar trabalhando para defender a ordem global baseada em regras pela força do direito e contra o direito do mais forte. E por último, para finalizar, eu gostaria de agradecer sinceramente a todos, a todas as organizações que estão aqui presentes pelo incansável compromisso com a ação humanitária localizada. E um agradecimento especial à Caritas, Associação Santo Ângelo e à Universidade Javeriana por coorganizar este congresso aqui em Bogotá. Eu desejo o melhor para o diálogo de hoje e amanhã. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada por essas palavras, que já foi feito um percurso incrível, maravilhoso do que nos espera esses 2 dias, esse foco na localização, mas também todos esses desafios que nós vamos intercambiar. A seguir, eu vou passar a palavra para o padre Hernandario Cardona Ramires, diretor de pós-graduação da Faculdade de Teologia da Universidade Javeriana, que é o nosso anfitrião e que nos recebe hoje aqui em Bogotá. Muito obrigada por nos acompanhar e peço aplausos, por favor. Eu quero cumprimentar a todos e a todas. Bem-vindos, distintos convidados e participantes. Para a Pontifícia Universidade Javeriana e a Faculdade de Teologia, é uma honra dar as boas-vindas de maneira cordial ao segundo Congresso de Localização e Ajuda Humanitária da América Latina e do Caribe. É um espaço que reúne organizações locais, atores internacionais, líderes comunitários, acadêmicos e especialistas com um propósito comum, que é transformar e fortalecer a ação humanitária na nossa região. Nós estamos num momento crucial, onde os desafios humanitários são cada dia mais complexos, mas também eles surgem novas oportunidades para reimaginar as nossas formas de colaboração e construção de respostas mais inclusivas e eficientes. Este congresso, sob a premissa de localizar a ajuda, se converte em uma plataforma essencial, fundamental para dialogar, aprender e impulsionar soluções desde e para os nossos territórios, com a liderança dos que estão na primeira linha de resposta. Nesses dias, vamos explorar estratégias para fortalecer a resiliência comunitária. Vamos fomentar as relações muito mais equitativas entre doadores, organizações locais e promover a cooperação regional sustentável e justa, que responda com eficiência às crescentes crises da nossa região. A localização não é somente uma estratégia técnica, mas também um ato de justiça e valorização do conhecimento, da experiência e também da capacidade das nossas comunidades.
Não se trata de uma forma exclusiva de transferência de recursos, mas sim de reconfigurar as relações de poder no âmbito humanitário, dando uma centralização aos atores locais e na definição, implementação, avaliação das respostas. O convite aqui é participar com uma abertura, com um espírito crítico e construtivo, e também com a convicção de que tudo que vocês aportarem vão contribuir para na marcação de um mito, na construção de um sistema humanitário muito mais justo, inclusivo e transformador. Muito obrigado a todos, a cada um de vocês, por fazerem parte desse esforço coletivo. Que esse encontro seja uma jornada muito proveitosa de trabalho, de articulação e aproveitamento para o benefício das nossas comunidades e territórios. A Raverianas tem muita honra de recebê-los, de ter a presença de vocês e por terem nos escolhido como anfitriões deste evento. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por essas palavras, Padre Hernandario. Uma visão deste ano, né? A partir de esperança, com tantos desafios. A gente fala de oportunidades, horizontes, de nos reorganizar e priorizar um trabalho tão importante como é a ação humanitária. Antes de continuar, quero contar a vocês que esse congresso tem vários eventos paralelos. Temos duas salas onde vocês também vão poder ver a agenda. Estão acontecendo oficinas, painéis, discussões e cada um de vocês podem se unir de acordo com o interesse de vocês. A transmissão em vivo vai continuar a partir desse auditório principal, Félix Restrepo, que é onde estamos com a nossa agenda. Mas temos a sala 1 e o 2, que está à minha direita, e cada um pode se dirigir de acordo à participação, ao interesse, aportes de cada um de vocês de acordo aos diferentes temas. Então, por isso, pedimos que vocês vejam a agenda. Aí temos a estrutura, os horários, os palestrantes, temos todos os temas, gêneros, a parte da paz, mulheres, como o Simon mencionou, essa oficina do Grand Bargain que vamos ter à tarde, vamos ter uma forte conversa sobre esse tema, mas o qual vamos poder trabalhar desde agora. Por isso, queremos convidar, neste momento, a que essa oficina que vai ser desenvolvida agora tenha uma linha de tempo. E aí, queremos frisar os hitos e que vocês façam parte de todos esses aportes. Vamos colocar aqui na tela, então, um código QR para que vocês e suas organizações possam mencionar todos esses projetos, essas atividades e que possamos enriquecer essa linha do tempo para poder discutir pela tarde e que seja também um resultado concreto, uma ação desse segundo congresso. A ideia aqui é que vocês vão colocar somente a data, uma breve descrição e o link. É um processo muito fácil e quando vocês entrarem escaneando o código QR, vocês vão ver outros exemplos de referência e nós podemos fazer a mesma coisa. Já temos alguns hitos nesta linha de tempo, mas queremos que sejam muito mais, porque sem dúvida o intercâmbio de experiências, a contribuição das suas experiências em alguns países versus outros é o que vai vai nos levar a enriquecer todo esse trabalho e que isso seja uma memória coletiva deste congresso. Por isso, convidamos a todos que participem, que toda ação é importante e o seu trabalho nós queremos que o mundo todo conheçam. Depois de ter começado esse segundo congresso, mas sem antes de agradecer essas palavras maravilhosas, vamos continuar no primeiro painel. Nos últimos anos, já paralelamente, também temos os outros salões. Se vocês quiserem ver as agendas e querer se dirigir a um deles, vocês são muito bem-vindos, ok? Bom, nos últimos anos, em relação à discussão sobre a localização humanitária, passou de ser um tema aspiracional para se converter em um tema imperativo. E disso se trata o nosso primeiro painel de hoje. Da retórica à ação. É o título Construindo Relações
ações de igualdade na ajuda humanitária. Por isso, ao longo desta sessão, nós vamos analisar como transformar todos esses compromissos, essas retóricas, todas essas palavras, esses planos estratégicos em ações concretas, em ações igualitárias, ações onde todos nós caibamos. Queremos lembrar a todos, aos palestrantes, nós temos aqui na frente uma tela com um tempo regressivo que vai dizendo como está o tempo e qual é o momento que vocês devem ir terminando suas exposições. Então, para esse primeiro painel, nós temos conferencistas de luxo. Vou convidar a Ângela Milena Mesa, de Aconi, que por favor nos acompanhe. Por favor, vamos nos sentando da esquerda à direita e vamos deixar um espaço na metade para quem vai ser o moderador. Vou convidar também Diana Vega, de Fanal. Vamos convidar a Pedro Ninho, do Grupo de Pensamento da Localização. Vamos convidar também Cédric Peros, do Escritório de ECO, da União Europeia, a Eveline Studer, de OCHA, e esse painel vai ser moderado pela Maria Helena Barajas, de Bemposta Metalhanos, que é uma organização muito próxima e amiga da União Europeia. Durante esta sessão, então, nós temos um desafio de passar 3 perguntas orientadoras, que a moderadora também vai dirigir essas perguntas, e os principais desafios para conseguir uma localização efetiva nessa ajuda igualitária, ações concretas que podem ser tomadas para garantir essas relações com as organizações humanitárias e com as comunidades para que sejam efetivas e, finalmente, como nós medimos o impacto. Grande desafio, certo? Temos o tempo justo e contado e sejam todos bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui. Bom dia a todos, a todas, muito obrigada por estarem aqui presentes neste grande evento. E sem mais, vamos iniciar esse primeiro painel. Agradecemos a assistência e a presença dos nossos palestrantes conferencistas. Por favor, vocês podem passar a primeira questão? Nós temos aqui um parênteses. Me pediram que me reforcem, tá? Aqui todos têm agenda, poucas pessoas saíram para outras salas. Eu sei que esse é o painel principal e não querem se mover muito, mas para informar vocês, quero dizer a vocês que na sala 1 nós temos decidir a partir do nível local chaves para negociação para uma coordenação eficaz em emergência, e na sala 2 nós temos as mulheres e o seu papel de liderança no campo humanitário. Todas as salas têm capacidade para 30, 40 pessoas, então quem tiver interessado nesses temas podem seguir sem nenhum problema, podem sair da sala e participar nas salas paralelas, ok? Então, Maria Helena, nós vamos ficar aqui desde a retórica à ação. Obrigada, Diana. Então, vamos iniciar o nosso primeiro painel. Eu sou Maria Helena Barajas, de Bemposta Regional Metalhanos. Nós estamos localizados nas planícies orientais. E hoje nós vamos conversar sobre a construção das relações de igualdade na ajuda humanitária. Hoje nós vamos fazer uma visão rápida do que tem sido a localização, como viemos caminhando com a localização. Por favor, a seguinte. Como conseguir maior eficiência no sistema humanitário? Essa foi a pergunta, e foi a pergunta que iniciou o grande começo do grande pacto. No grande pacto dos 10 compromissos que foram assinados na cúpula de ajuda humanitária, o segundo compromisso está relacionado com a localização. A partir disso, a gente veio ratificando o grande pacto, com o grande pacto 2.0 em 2021. No entanto,
neste lado, nesta parte do mundo, deste lado daqui, começamos a falar timidamente de localização em 2020, 2021. O que propõe ou o que o Grande Pacto adiciona a esse objetivo global? A rendição de contas, além da ratificação da eficiência, a rendição de contas e também fortalecer a capacidade das organizações locais, que também fazem parte da resposta às suas crises. No Grande Pacto 3.0 de 2023, que vai até 2026, também se ratifica o compromisso com a localização, financiamento. Desculpem. O fortalecimento das associações equitativas e a políticas de transferências monetárias. A partir deste Grande Pacto, surgem também as 7 dimensões da localização sobre as quais temos vindo trabalhando em união com atores internacionais. Uma delas é a qualidade nas relações, que é o painel sobre o qual nós vamos falar hoje. Nós não queremos que as organizações internacionais se vão. Nós esperamos, na realidade, uma relação de parceria, realmente que sejamos parceiros no processo, não continuar sendo apenas executores ou operadores no exercício da ajuda humanitária. A revolução da participação, colocar no centro as pessoas, que elas sejam partes das soluções, das suas crises, das suas necessidades. Isso tudo é parte do compromisso e viemos conhecendo novas iniciativas, metodologias, focos centrados nas comunidades, como a metodologia e a resposta liderada por pessoas e comunidades, a tecnologia COFIN, a iniciativa com envolvimento comunitário, são iniciativas que a gente vem trabalhando e que dão outra possibilidade, que podemos dizer que envolvem mais as comunidades e os atores locais nos exercícios. O acesso, quantidade e a qualidade do financiamento. Nesse exercício a dimensão se conecta um pouco com as 7 que, de maneira pessoal, falta muito ainda por caminhar, porque existem políticas internacionais com relação ao financiamento e não vai poder ser direto. A gente vem dando alguns passos, mas, no entanto, ainda falta alguma coisa. Fortalecimento de capacidade. Talvez essa seja uma das dimensões com as quais mais trabalhamos em conjunto. Principalmente trabalhamos em conjunto com os programas e projetos que surgiram pela localização. Então, a gente se sente fortalecido neste momento com muitos aspectos com as organizações locais. Mas também existem perguntas ao redor da competência pelo tema do financiamento. Nós vimos também como organizações internacionais se nacionalizam e competir com uma organização internacional nos coloca em uma outra perspectiva. Liderança e mecanismo de coordenação. É um desafio para as organizações locais chegar a esses espaços. Nós continuamos assumindo alguns papéis com grandes esforços gigantes,
principalmente porque não contamos com financiamento para colocar pessoas exclusivas para esses papéis de liderança. Então, isso nos une a muito mais desafios. E a última, a influência e estabelecimento das políticas, essa está em construção ainda. Realmente é um pouco complexa, porque já existe e não é fácil de mudar as políticas. Nós sabemos que isso leva muito tempo. Ficam aí alguns aspectos: liderança, riscos, transparência e também responsabilidade, gêneros, princípios humanitários. Talvez tenha uma pergunta: as organizações locais podem garantir os princípios humanitários? Gênero. Quando falamos sobre gênero, nós dizemos que ao menos 50% das equipes sejam mulheres. Estamos falando em realmente qual é o papel da mulher nesses espaços. Falamos de riscos. Realmente estamos falando sobre os riscos, estamos compartilhando esses riscos, as responsabilidades. Talvez isso esteja imerso nessas 7 dimensões, mas a gente ainda não conseguiu visibilizar um pouco esses temas, digamos, que deveríamos conversar. Bem, agora bem, também começamos a falar dos triplos nexos. No 2017, temos um novo jeito de trabalhar. Temos 3 pilares: e pilar humanitário, de desenvolvimento e de paz. Como já falávamos no começo, a crise humanitária tem crescido. Chamados ao financiamento humanitário têm crescido. Isso tem reduzido muito o financiamento para o desenvolvimento e paz. Isso quer dizer que devemos otimizar muito os recursos, os déficits grandes do financiamento, e o retiro dos doadores a gente está vendo. E sabemos que está presente. Otimizar os recursos é imperativo no trabalho humanitário. O Triplo Nexus também está propondo 11 princípios que são baseados na coordenação, na programação e o financiamento. Muitos deles estão na linha das 7 dimensões que já conhecemos. Cada pilar que temos aqui tem claro e sabe fazer o trabalho que corresponde. Mas para conseguir ter o triple ou conseguir uma conexão, é necessário que cada pilar conheça como trabalha o outro, como faz seu trabalho para conseguir estar no mesmo espaço ao mesmo tempo, sem se prejudicar. Existem alguns desafios muito importantes quando falamos dos triplo nexus, que é o triplo ligações, que falamos que não temos muito claro, não sabemos como podemos fazer realmente essa conexão entre paz, ação humanitária, desenvolvimento, paz. Então, temos uma preocupação de como podemos fazer isso, como podemos vê-lo, como levamos isso na prática. A grande pergunta é da teoria para a prática, como podemos fazê-lo? Aqui continuamos pensando. Continuamos trabalhando com a localização, que realmente é incorporando aos atores no exercício e conseguindo um processo de relações equitativas para conseguir esse exercício.
temos essa frase do relatório do INFA do 2024 para começar com a nossa conversa. Para ter uma associação equitativa, a transparência e a prestação de contas deveria ser bidirecional. Mas a prestação de contas só se vê em um sentido, quando as organizações locais, nacionais, começam a exigir responsabilidades. Quando falam abertamente, vemos que o financiamento se afasta da organização. Poder versus decisões. Escutei que hoje falávamos de poder. O que significa dar poder ou realmente como vemos o relacionamento igualitário? Vamos começar, então, com as nossas perguntas para os nossos conferencistas. Vamos começar com Cédric. Desde sua expertise, quais têm sido os principais desafios que enfrentam os atores humanitários para conseguir ter os atores locais? Bem, bom dia. Eu sou o chefe do escritório da EU aqui em Bogotá. Geralmente, como doador, a pergunta que nos fazem é: como podemos canalizar o financiamento diretamente com os parceiros locais? Essa é a pergunta que estão nos fazendo há tempo. Gostaria de falar um pouco do assunto. É muito claro que agora essa posição de eco é que a modalidade preferida para escolher os projetos de eco é através de atores locais e é a modalidade preferida, com exceção se tem algumas condições especiais. Ao mesmo tempo, com a ajuda humanitária da União Europeia, o marco legal diz, o quadro legal diz que esse financiamento de eco da União Europeia passa através das organizações baseadas na Europa. Então, da sua pergunta, em termos de financiamento, se temos possibilidade para receber diretamente um financiamento humanitário da União Europeia, a pergunta é que não é possível. Isso não permite. Mas, ao mesmo tempo, como bem falei, a modalidade preferida é a execução através dos atores locais. A realidade é que ECO reconhece que temos um problema em termos entre os intermediários e os atores locais, que às vezes são relacionamentos um pouco mais de subcontratação. E, claramente, ali temos um assunto de impacto, porque esse tipo de relacionamento carece de impacto. E é por isso que temos essa posição de eco, e é que temos que fornecer parcerias equitativas. É por isso a posição de eco, que a modalidade preferida em termos de execução é através de atores locais, através de parcerias equitativas. É por isso
que ECO tem criado um guia de orientação que se chama Promover Parcerias Equitativas. E esse é um documento que é público e que vocês poderiam encontrar no site de ECO. Ele é um documento bem longo, acho que é de 54 páginas, mas a ideia é claramente promover essas práticas para promover alianças equitativas. E de jeito prático, a pergunta seria: estamos falando de quê? A ideia para ECO é mudar os relacionamentos entre os sócios diretos de ECO baseados na União Europeia e os atores locais. E os princípios chaves são a transparência, a igualdade, a responsabilidade partilhada e os papéis. Assim, de jeito prático, temos as expectativas de ECO. E as equipes de ECO deveriam ter relacionamentos diretos com os atores locais para partilhar a informação, para que também os atores locais possam influir na estratégia de ECO, as decisões de ECO e outros assuntos que são os assuntos que têm relacionamento com os orçamentos, por exemplo, onde a ideia é que os autores locais consigam garantir acesso aos custos indiretos para os atores locais. Então, só para dizer que temos mudanças dentro de ECO, mas isso vai levar tempo para mudar as práticas. Mas temos uma política, temos uma direção, e esse é o ponto de vista de ECO. Obrigada, Cedric. Vamos agora com Pedro. Pedro Ninho, co-líder do grupo de pensamento de localização na Colômbia. Pedro, quais são as principais lacunas entre a teoria e a prática na implementação do Grande Pacto em termos de localização? Desculpa, lembrem que a gente tem tempo de 2 minutos para responder. Para levar isso em consideração, muito obrigada. Bem, muito obrigado, Maria Helena, por esse convite ao grupo de trabalho de localização. Como vocês bem sabem, é uma iniciativa que nasce no quadro liderado por OCHA. E quando falamos das lacunas da Maria Helena, eu tenho 4 pontos. Não sei se em 2 minutos eu consiga falar disso, mas o primeiro é o acesso aos recursos. A Colômbia tem se integrado a cada vez mais no estabelecido no Encontro Humanitário de 2016, e um dos grandes compromissos é o Grande Pacto, essa localização. Nesse sentido, grupo de trabalho de localização vai rumo a esse sistema humanitário focado na comunidade ao nível nacional, tentando fechar essas lacunas que se tem para aceder aos recursos. Então, aí, por exemplo, o financiamento no acesso aos recursos, a gente fala que devemos ter um financiamento a longo prazo
para as ONGs locais de jeito que consigam ser sustentáveis no trabalho que desenvolvem. Mas esse financiamento continua sendo indireto. Essa é uma questão que a gente deveria deixar aqui na mesa, porque com certeza temos falado disso em outros cenários, mas esse cenário é importante para falar disso. Esse financiamento chega através das agências do sistema ou algumas ONGs internacionais. ONG internacional, também a curto prazo, em condições rígidas que limitam a capacidade de ação das organizações locais. Vivemos em um contexto que muda muito, de conflito armado, inundações e fluxo migratório. E realmente a capacidade para agir em meio de todo esse cenário que muda tão rápido é complexo quando a gente tem condições rígidas enquanto recursos. Embora eu devo dizer que temos tido avanços em assuntos do financiamento plurianual e mais flexível, isso podemos vê-lo com as embaixadas através de ECO. O segundo ponto, onde a gente considera que temos desafios no relacionamento, a ajuda continua com um caráter hierárquico. E ele está estruturado por algumas intervenções verticais, onde as organizações locais não participam adequadamente, nem no planejamento, nem na tomada de decisões, e o acesso aos recursos continua controlado e negociado pelas agências do Sistema das Nações Unidas e pelas ONGs internacionais. No terceiro ponto, que é o reconhecimento das capacidades, por uma parte, falamos de reconhecer as capacidades das organizações locais como atores-chave na resposta humanitária perante as crises, mas podemos ver que frequentemente podemos reconhecer pouco ou quase nada o reconhecimento dessas capacidades, levando em consideração uma preferência pela intervenção direta de atores internacionais e a imposição dos modelos de trabalho que não são ajustados aos contextos onde estamos fazendo nossas ações. Finalmente, os riscos partilhados. Temos muitos, mas eu vou falar de um. Quando falamos de riscos partilhados equitativamente entre os setores internacionais e locais, na prática, os riscos podem recair sobre as ONGs locais. A gente tem a responsabilidade da implementação dos resultados, dos riscos de segurança no terreno e da tarefa de construir e de manter essa confiança com as comunidades. Enquanto os atores internacionais têm o controle do financiamento e a tomada de decisões. Levamos em consideração que isso tem a ver ou requer uma vontade política e alguma ação para realmente que as organizações consigamos nos empoderar, as organizações locais. Bem, obrigada, Pedro. Estamos muito bem com o tempo. Agora vamos com Evelyn. Evelyn, da Coordenação Humanitária Internacional. Quais são as estratégias que tem desenvolvido OCHA para garantir uma maior participação das comunidades no mecanismos de tomada de decisões? Bem, bom dia para todos. Já falamos da iniciativa de FLATX, esse é provavelmente o ponto mais importante para salientar esses pequenos resultados que comemoramos até agora com as medidas mais importantes nesse sentido. Acho que todos têm falado da iniciativa Flash, só para lembrar que não é só um projeto da OCHA,
é a ideia de transformar o sistema humanitário para realmente fazer uma mudança profunda na forma de trabalhar e claramente com resultados específicos. A iniciativa Flash, que foi lançada no 2023, no começo, a gente leva agora 2 anos e pensamos que temos muitas coisas que podemos falar, que temos conseguido nesses 2 anos. Muitas coisas ao nível de resultados específicos, e podemos falar de alguns, e logo também ao nível de processo, mas tem sido o processo humanitário do país. Talvez OSHA tenha esse papel de coordenação, mas não é um logro da OSHA, tem a ver com o resultado da equipe humanitária do país a vários níveis, ao nível central, onde conseguimos ter algumas mudanças de percepção de processos e logo ao nível específico de resultados. Isso queria salientar. Essa iniciativa também foi promovida em alguns países com a ideia de ter pilotos e exemplos específicos como transformar o sistema. Agora também estamos no processo que já deveríamos ver essa mudança. Estamos no momento piloto. Eu penso que temos muitas coisas ao nível de processos de diálogo que são horizontais e que são interativas. Ainda é um processo, ainda estamos nisso, mas temos várias coisas para destacar. Temos vários grupos que foram formados para apoiar esse sistema do grupo de participação comunitária, que é mais um grupo ao nível de assessoria técnica para apoiar através de ferramentas, de indicadores, etc., para conseguir integrar a participação comunitária no sistema. Também todo esse processo do planejamento de ajuda humanitária, esse é um processo muitas vezes por ano que tem sido participativa e que tem feito muitas oficinas ao nível local para escutar ainda melhor o que querem e que procuram as comunidades e os atores locais, as organizações de paz, as organizações locais, o que realmente precisam, o que querem e como podem se envolver de maneira ativa no sistema. Aqui temos alguns logros muito importantes para salientar, só para dar um exemplo. Esse ano tem sido 50% de representantes ao nível de comunidades que têm participado em essas oficinas de consulta de necessidades, que são 63% mais de organizações locais que participaram. Esse é um processo onde a gente vê o jeito de agir dos atores locais mais importantes. E um ponto-chave sempre é o financiamento. Sabemos que o sistema tem muito por mudar, ainda é muito complexo para as organizações locais. Por parte de OSHA, que está criando um fundo regional de ajuda humanitária aqui na Colômbia, que conseguimos o ano passado ter 1,5 milhões de dólares, que nos dava oportunidade a algumas organizações colombianas exclusivamente para ter acesso a esse fundo e assim propor alguns projetos baseados na sua perspectiva, baseados na sua expertise local, que está agora sendo promovida. Temos muito mais que falar, mas vou me deter aqui. Obrigada, Evelyn. Vamos continuar com a Diana. Diana faz parte da Plataforma Humanitária Nacional da Venezuela. Ela está nos acompanhando hoje e, desde sua perspectiva, quais são essas mudanças estruturais que têm se conseguido nos últimos anos para fortalecer a localização e quais são as resistências que a gente continua enfrentando?
Realmente gostaria de agradecer estar aqui, poder partilhar com as organizações da Colômbia, que sempre tem sido uma referência no seu trabalho e com a sociedade civil, com a construção da paz e da educação popular. Assim que eu estou muito honrada de estar aqui. A gente, quando começou toda essa história na Venezuela, um país petroleiro que nunca se pensou em enfrentar esse tipo de ações em assuntos humanitários, começamos a fazer parte da arquitetura humanitária como organizações nacionais. Mas quando vimos essa invisibilização das organizações nacionais, foi surpreendente quando a gente viu as contas e o trabalho era feito pelas organizações internacionais e pelas Nações Unidas. Falávamos, aqui temos um papel fundamental que tem a ver com a visibilização do trabalho e a contribuição que fazem as organizações nacionais na resposta humanitária. Nesse sentido, tem sido muito importante ter 4 vagas na equipe humanitária do país postos para poder assegurar essa visualização e ver como podemos escolher as organizações que depois vão ser beneficiárias do Fundo Humanitário da Venezuela. Alguns aspectos se têm conseguido através dessa fórmula, onde estávamos nos juntando às organizações nacionais para ter uma incidência. Acho que é muito importante mostrar que a localização não é uma nova passarela da cooperação internacional. Seria Estamos falando de décadas, é uma conquista transcendental das organizações, que tanto do norte como do sul, devemos dizer isso. Temos lutado pela democracia, pela participação cidadã e a localização agora no pacote com esse nome quer refletir isso, quer coletar, que isso não só trata-se de deixar no documento a palavra localização, senão justamente materializar como podemos fazer um relacionamento mais democrático, como podemos ser mais inclusivos e como finalmente podemos transversalizar o gênero. Temos coisas que realmente não se discutem, que elas já foram ganhas e o nosso papel, sem dúvida, é honrar essas conquistas e também com muita firmeza. Por quê? A gente encontra organizações que começam a interpretar que a localização, o que significa é nacionalizar essas vagas que antes eram de expatriados. Uma localização não é isso. Localização não é que, como bem falava algum dos nossos palestrantes, não é fazer ações diretas. Tem sido surpreendente nos encontrar que organizações na Venezuela, que é minha experiência, que ao começo o 80% do seu financiamento era com convênios com organizações nacionais e o 20% para suas próprias operações. Passados os 2 anos, isso se invertiu e isso está organizações internacionais que nacionalizaram uma figura jurídica, mas que desenvolvem o 80% do seu orçamento e mantêm o 20% simbólico, provavelmente para mostrar indicadores de trabalho de localização, pensando mal. Mas, às vezes, a gente dá com esses pensamentos. Realmente tem sido impactante, porque são as mesmas organizações que têm assinado o pacto. Mas como é que agora trabalham no terreno? E como é o que fazem para entrar no terreno e assim contratam uma ONG internacional? Aprendem deles, conhecem seu pessoal, terminam o projeto em 6 meses. E aí continua a organização internacional trabalhando nessa comunidade com o pessoal das organizações nacionais. Esse assunto de
perda de talentos é algo muito importante. A gente tem investido muito em termos de formação. Não podemos concorrer com os salários da cooperação internacional e eles terminam trabalhando para essas organizações internacionais, que não tem nada particular, porque as pessoas também podem progredir, não acontece nada. Mas o assunto é que trabalham com o mesmo pessoal que a organização nacional tem cultivado com um relacionamento de confiança. E, tristemente, essa mudança faz que as organizações nacionais também sejam afetadas na sua confiança e seu relacionamento com a comunidade e sua própria reputação. Realmente, acho que temos mudanças importantes. Hoje, ninguém discute que devemos ter respostas menos padronizadas, mais particulares, que consigam responder à realidade local, às características culturais. Ninguém entra nessa discussão, e esse é um ganho maravilhoso em termos de mudança estrutural. Acho que se nos confiar e nos dormir, podemos continuar avançando, porque não podemos aceitar que nesses tempos que a gente declarou que acreditamos que as ações devem ser localizadas, podemos ter um relacionamento vertical e não horizontal, por exemplo, entre as organizações intermediárias e as nacionais. Eventos como esses nos permitem nos encontrar. Algumas vezes os desafios não são tão grandes como parecem. Às vezes são assuntos de linguagem, falta de compreensão, muitas vezes, dessas situações. Acho que essa é uma fonte de esperança, ter todo esse segundo encontro que esperamos ter muitos mais no futuro, mas que a gente se sente com muita honra de encontrar tantas organizações que estão fazendo coisas das quais a gente deve aprender muito, porque esse é outro fator. Essa é uma comunidade de aprendizado, na comunidade humanitária é uma comunidade de aprendizado valiosa. Nem sempre podemos coletar os aprendizados que deixamos pendentes das organizações nacionais nessas interações, mas esse vai ser nosso trabalho no futuro. Obrigada, Diana. Diana tem falado de várias coisas importantes. Isso é algo que a gente sempre tem falado nos nossos encontros ou conversas que a gente tem. E elas continuam aí. Continuamos nesse percurso para conseguir ter avanços. Ângela, de Diaconia Apoio em Emergências, que é uma organização humanitária internacional. Você poderia nos falar como tem avançado na implementação de mecanismos de financiamento direto para as organizações locais e quais são os obstáculos que vocês veem? Bom dia para todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Como parte de Diaconia e como organização, temos feito parte de vários cenários onde a localização, como bem falou a Diana, não é nada novo, que agora tem esse nome, mas acho que é algo que a gente tem trabalhado desde há anos. Nessa mesma linha, o que acho que tem posicionado como Diaconia, que achamos que tem posicionado esse assunto, é ter investido recursos para fazer incidência também. Isso é muito importante, fazer todo esse trabalho de incidência. E não só como organização internacional, a que eu represento nesse momento, sino como organizações locais. Como podemos confiar nas organizações locais para ter uma incidência e que se escute sua mesma voz? E acho que a iniciativa, como bem falou Evelyn do Flagship, tem nos dado oportunidade de ter algumas respostas específicas. Vamos falar assim, enquanto assuntos de financiamento, temos o Fundo Humanitário, que saiu ano passado, onde conseguimos promover e ter um financiamento dos 3 milhões de euros
para as organizações locais. Acho que esses exercícios são específicos, são pontuais, e a gente pode enxergar no país e na Colômbia uma resposta clara. É verdade que os recursos são poucos para os nacionais e internacionais, para todos. Acho que também devemos começar aí e temos que ser muito claros com eles. Temos uma dupla tarefa. Além de que os recursos são limitados para a resposta, e mais nos países como os nossos, como a Venezuela, como a Colômbia, nos países da América Latina, onde às vezes vemos difícil como podemos mostrar a crise, como podemos mostrar o que estamos vivendo. Os recursos são limitados e a força se tem ao nível de financiamento e deveria ser clara. Outras iniciativas também, como aqui falou Maria Helena no começo, são iniciativas comunitárias, lideranças comunitárias que fazem suas próprias trabalhos liderados pela comunidade, onde fazem suas próprias ações e facilitam também os recursos que ao final consigam otimizar de alguma maneira e chegar a eles. Muito obrigada, Ângela. Então, retomando agora um pouco sobre em ouvir as organizações e continuar falando de liderança. Evelyn, como podemos transformar os espaços de coordenação humanitária para que os atores locais não somente sejam participantes desses espaços, mas que possam ter um papel real de liderança? A gente se vê muito sobre isso em documentos e referências à palavra beneficiário. Talvez começa por aí a, a mudança em relação à forma das populações que recebem ajuda, não somente como beneficiários passivos, mas também como associados e contribuintes ativos aos sistemas ao qual nós temos que ouvi-los. Então, uma das coisas mais importantes era também sempre sobre essa iniciativa de flagship. Então, eu penso, já passamos a parte piloto e isso foi integrado no sistema de planejamento geral. E que sejam criados espaços onde a população local possa se expressar suas necessidades, perspectivas e que sejam ouvidos como comunidade, como os representantes de instituições locais também. E isso tudo vai formando no final um plano de resposta que se requer que realmente está ligado à realidade do terreno. De maneira concreta, no ano passado, por exemplo, foi celebrado muitas coisas, tem muitos sistemas, grupos de coordenação, temos a equipe humanitária do país a nível nacional, temos equipes de coordenação a nível estadual. E no total, a gente conseguiu aumentar de maneira substancial o número de organizações que estão participando. Também no ano passado teve um aumento de 41 para 126 organizações, quase 3 vezes mais organizações que estão participando neste processo. E também no processo em conjunto, tudo isso foi feito de uma maneira mais simples, temos um plano de respostas e prioridades com respostas comunitárias. É um plano muito mais simples, que também a gente conseguiu, através na fase piloto, que foi estabelecido como uma nova norma e metodologia a ser aplicada. A nível de relatório, desde este ano, né, a primeira vez estamos numa fase de relatório em conjunto com a equipe humanitária, que vai junto com o sistema de imigração, juntando os dois numa única plataforma, facilitando muito mais a vida dos parceiros na parte de relatar todo o sistema, porque
reportar tudo isso significa ter visibilidade e ser reconhecimento. Isso tudo faz parte do procedimento. Sabemos que ainda tem muito por ser feito, os sistemas e os processos também são complexos para acessar esses fundos. Mas estamos neste tema, estamos compartilhando o tema de transparência, critérios de seleção para que as nossas organizações possam averiguar quais são os pontos críticos, onde temos que melhorar, onde temos que ampliar determinadas coisas. Então, isso tudo em vários níveis que se precisam de diferentes medidas para transformar todo esse sistema. Muito obrigada, Evelyn. Bom, antes Pedro mencionou uma desproporção nas análises de riscos, em como compartilhamos estes riscos. Cedric, como os doadores podem garantir uma maior rendição de contas sem impor cargas maiores ou que tenha uma maior desproporção, como foi mencionado antes, tudo isso nas organizações locais? Eu gosto muito da pergunta, porque às vezes eu acho que o setor humanitário é uma grande burocracia que não funciona tão bem. E, por exemplo, eu lembro de uma conversa quando eu trabalhava eu trabalhei numa organização que agradeceu pelos sócios internacionais, mas a ajuda era lenta, não foi flexível. E claramente eu acho que os doadores têm a sua responsabilidade. Eu não sei se é por causa da burocracia dos setores, todas as cargas administrativas que tem. Eu acho que a resposta poderia ser o quê? Nós temos que começar um processo para diminuir a complexidade dos requisitos administrativos. Devemos também simplificar. Isso vai permitir que as organizações possam fazer o seu trabalho proativamente. Poderia ser essa a resposta, mas do ponto de vista da ECO, eu não sou muito otimista sobre a simplificação dos processos. Eu não vejo uma tendência rumo à simplificação. Eu acho que essa é uma das realidades, por exemplo, em Bruxelas, em termos de rendição de contas, principalmente porque em relação à rendição de contas, antes as comunidades faziam isso, mas em Bruxelas também nos falam sobre a rendição de contas dos contribuintes. As pessoas da Europa que pagam impostos, que vão, claro, para aumentar o orçamento da União Europeia. Nós sabemos muito bem que no atual contexto, tem muitas perguntas e preocupações sobre toda essa parte internacional. E eu acho que, para mim, isso tudo é um desafio na Europa. Vamos ver nos próximos anos como as nossas sociedades vão responder a essas perguntas sobre a parte internacional e se sim é uma prioridade. Eu acho que esse contexto é um contexto que requer mais justificativas do que ingressos. Nós temos que saber que o dinheiro deve ser bem gastado. Como eu já falei, eu não sou otimista, mas ao mesmo tempo eu gostaria de compartilhar exemplos práticos para tentar responder a pergunta, porque eu acho que tem boas práticas. Eu tenho visto que tem organizações internacionais que realmente tentam levar esse peso da carga administrativa para que os parceiros locais
possam se concentrar no trabalho de cooperação. Obviamente, depende muito dos parceiros internacionais, mas sim, tem boas práticas. Eu acho que a segunda boa prática também é garantir que os parceiros conheçam cada vez mais os requisitos, porque às vezes os requisitos não vêm dos doadores, mas sim dos intermediários. Então, esse seria outro ponto. Outro caso também é que eu acho que tem que tem um grande potencial é o uso das novas tecnologias. E eu acho que isso, para mim, é algo que nós deveríamos. Eu acho que nesse ponto deveríamos inovar e aproveitar essas novas tecnologias, e aí temos um grande potencial. E, finalmente, eu também acho outra coisa importante é relacionado ao orçamento. Eu acho que é preciso garantir que os atores locais recebam o orçamento adequado em relação aos custos diretos, para que os atores locais possam ter o orçamento adequado para manejar essa carga administrativa. Muito obrigada, Cédric. Eu fiquei aqui com uma preocupaçãozinha. Além do tempo, vocês podem me dar mais 5 minutos, porque a gente começou tarde. O pouco otimismo do Cédric nesse tema, essa é a minha preocupação. E eu quero fazer a última pergunta e vamos ficar devendo a última pergunta depois. Bom, principalmente nós, como organizações locais, não temos essa conexão direta com o doador. Ângela, que papel as organizações internacionais teriam em relação à organização do sistema humanitário verdadeiramente liderado pelos os doadores locais? Como poderiam falar isso diretamente aos doadores? Bom, como temos apenas 1 minuto, eu vou ser rápida. Eu acho que é justamente isso, Maria Helena. É que não somente a organização internacional deve falar diretamente ao doador. Eu acho que a boa prática e a ênfase como organização internacional intermediária, entre aspas, para o financiamento dos locais, é dar a possibilidade de que os locais, com toda a transparência, possam acessar a informação. Não deve ser nada deve ser ocultado. Os princípios, as capacitações, os treinamentos, as reuniões. Eu acho que sempre vamos ter a oportunidade de que a organização local faça parte dessa relação. Então, de maneira concreta, eu diria a transparência, a relação entre o local e o doador pode ser conseguida. Não vai ter um contrato que não exista entre o local e o doador. Esse contrato nunca vai existir. Existe um contrato internacional com o doador e depois a parte local, mas isso não deveria transcender a uma relação equitativa e para poder conversar e poder ter voz. Eu acho que a transparência seria o ponto principal aí. E também em relação aos recursos, para que as organizações locais possam participar de cenários na coordenação humanitária. Isso também é fundamental. Podemos fomentar essa incidência e animar as relações de confiança. Claro, tem uma exigência técnica, administrativa, financeira, operativa, ela é cada vez maior. E é verdade que é um grande desafio, às vezes, fazer tudo isso, implementar, informar, fazer todo esse trabalho. Mas digamos que nós temos que partir de uma relação de confiança. Então, o sócio local, o parceiro local, ele tem muitas capacidades, e ele pode desenvolver, sim, muitas tarefas que, ao nosso ver, às vezes a gente acha que correspondem somente à parte internacional, ou às vezes vice-versa. Mas então acho que a transparência, a relação aí direta é muito importante. Bom, pelo tempo, eu acho que vamos ficar aqui. Somente uma última reflexão em relação à
a essa relação humanitária. Nós trabalhamos com crianças. No momento em que estabelecemos uma relação com a criança, nós nos colocamos à altura dessa criança para que possamos vê-los aos olhos, ver muito mais além do que ele está dizendo. Se conseguirmos fazer esse exercício entre as organizações internacionais e os doadores, de nos colocar aos seus níveis e ver mais além, gerar essa confiança do que a confiança que a Ângela falou agora, talvez possamos nos sentir realmente como parceiros, sócios numa relação equitativa, na qual possamos manifestar os riscos, porque as organizações locais também têm medos, então podemos conversar e compartilhar as necessidades que temos, e não somente dar respostas a alguns compromissos, mas que vamos um pouco mais além, ok? Então, muito obrigada a todos os palestrantes aqui pelos aportes que fizeram, e fica aqui uma pergunta para a Diana e o Pedro, mas agora ela vai nos dizer aqui o que. Bom, eu quero pedir que todos aplaudam. Eu tenho que chegar aqui, é o meu papel, é o papel do tempo, que é o mais difícil, me desculpem. Mas eu acho que foi um painel muito interessante, Maria Helena. Muito obrigada a você por essa moderação. No entanto, é que a boa notícia é que eles vão nos acompanhar durante o coffee break. Então, as perguntas que teria do público, que talvez faltou essa conversa, certo? Então, o coffee break vai ser a oportunidade de fazer networking e fazer as perguntas. Muito obrigada por todas as suas visões, aportes e por contribuir a este segundo congresso. E aos que estão nos seguindo na transmissão em vivo, vamos pedir 15 minutos de recesso, de descanso. Não esqueçam, às 10h30 vamos retomar a conexão. Vamos voltar aqui nesta sala ou a sala que vocês quiserem participar para continuar com o evento.